Ela sempre achou que controlava tudo. Todos os passos, todas as palavras, todos os olhares. Clara era uma mulher de presença marcante e uma mente estratégica. Desde que conhecera Lucas, soubera exatamente o que queria e como conquistá-lo. Ele era charmoso, inteligente e encantador, mas Clara, com sua experiência, sabia que todo homem tem uma fraqueza, e ela sempre soubera como explorar a sua. O relacionamento parecia perfeito. Lucas a tratava como se ela fosse a única mulher no mundo. Os jantares finos, os presentes, as viagens. Tudo parecia orquestrado para ser exatamente como ela imaginava. O controle estava em suas mãos. Nada escapava. Mas Clara tinha um segredo que poucos conheciam. Ela acreditava que podia manipular as pessoas. Cada gesto seu, cada sorriso, cada toque era calculado. Ela acreditava que Lucas era mais uma peça em seu tabuleiro. Mas o que ela não sabia era que ele estava jogando seu próprio jogo, e Clara, sem perceber, começava a ser uma marionete no seu enredo. Em uma noite fria de outono, Clara se preparava para mais uma de suas estratégias. Um jantar romântico estava planejado, como todos os outros. Mas algo estava diferente dessa vez. O telefone de Lucas tocou durante o jantar, algo que nunca acontecia. Clara observou atentamente enquanto ele atendia, e ao perceber que ele se afastava um pouco, um impulso de curiosidade tomou conta dela. Ela não gostava de segredos. E, em seu mundo, segredos eram inaceitáveis. Não demorou muito até que ela estivesse de pé, aproximando-se da mesa onde Lucas havia deixado o celular. Antes que pudesse olhar a tela, ele retornou abruptamente. "Está tudo bem?", perguntou Lucas, sua expressão calma, mas Clara podia ver algo nos olhos dele. Uma tensão que ela não havia notado antes. "Sim", ela respondeu, tentando esconder o desconforto. "Eu só pensei que poderia ser importante. Você sabe que confio em você, certo?" Lucas sorriu, mas havia algo em sua voz que soava diferente. Clara não sabia ao certo o que era, mas ela sentia que ele estava escondendo algo. A noite seguiu, mas o clima já estava tenso. Clara sentiu a necessidade de retomar o controle. "Ele está agindo estranho", pensou. "Talvez ele esteja começando a se afastar de mim. Ou talvez eu esteja sendo paranoica." No fundo, Clara sabia que estava começando a perder alguma coisa, mas não conseguia identificar o que. Ela se recusava a aceitar que Lucas poderia estar mais esperto do que ela imaginava. No entanto, o que ela não sabia era que Lucas estava se afastando de um modo muito mais sutil do que ela poderia perceber. Enquanto Clara estava concentrada em manter as rédeas do relacionamento, Lucas já estava pensando nos próximos passos de sua própria jornada. Naquela noite, depois de se despedirem, Lucas mandou uma mensagem para uma pessoa que Clara não conhecia, mas queria mudar o curso da história. Clara não conseguia dormir naquela noite. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente, mas havia algo mais. A sensação de que algo estava errado, algo que ela não conseguia controlar. Ela ficou revirando os acontecimentos em sua cabeça, tentando encontrar o ponto exato onde tudo começou a se desviar do seu plano perfeito. No dia seguinte, Lucas parecia distante. A conversa fluía, mas a intensidade que ela costumava sentir quando estavam juntos estava ausente. Cada olhar de Clara em direção a ele era acompanhado de uma pergunta silenciosa: "O que ele está escondendo?" Ela tentava disfarçar, mas a dúvida corroía por dentro. Durante o almoço, Lucas novamente se afastou para atender uma chamada. Clara, com o coração acelerado, não resistiu. De forma disfarçada, ela observou enquanto ele caminhava até a varanda para atender. Mas, dessa vez, ela não se sentiu como uma observadora. Sentiu como se estivesse perdendo o controle, e isso era algo que não podia permitir. O telefone estava na mesa quando Lucas se afastou. O impulso foi imediato. Ela pegou o celular, e seu coração disparou ao ver que havia uma mensagem de uma mulher. Não conseguia ver o nome completo, mas as palavras a atingiram com força. "Quando podemos nos encontrar novamente?" Clara sentiu um frio na espinha. Não podia ser. Ela sempre soubera que ele era popular, mas nunca imaginou que pudesse haver outra mulher. "Ele nunca me falou sobre ela", pensou, enquanto o sangue gelava em suas veias. Lucas sempre a fizera acreditar que ela era a única. Agora, ela começava a perceber que talvez ele fosse mais difícil de ler do que ela imaginava. Ela não teve tempo para pensar muito mais, pois Lucas voltou inesperadamente. Viu o celular em sua mão, e sua expressão mudou. Algo nela descongelou, como se ela tivesse sido pega em flagrante. Mas o que a surpreendeu foi que, em vez de se irritar, ele manteve a calma. "Clara, você está vendo algo que não deveria", disse Lucas, sua voz firme e séria.
Ela rapidamente colocou o celular de volta na mesa, tentando disfarçar o desconforto. Eu só estava verificando a hora, respondeu Clara, sua voz mais fraca do que ela gostaria. Mas, no fundo, ela sabia que a mentira não convenceu nem a si mesma. O que ela não sabia era que a revelação estava prestes a ser mais complexa do que ela imaginava. Lucas estava dando um passo à frente no jogo, e Clara começava a perceber que estava sendo deixada para trás. Não faça isso novamente, ele disse, com um olhar penetrante. Há coisas que você ainda não entende. Clara o observou com cautela. As palavras dele a confundiram ainda mais. O que ele estava insinuando? Ela sentiu um medo crescente, um desconforto que nunca tivera antes com Lucas. Aquele olhar, aquela expressão, algo estava mudando. E, pela primeira vez, Clara não tinha controle algum sobre a situação. A tensão entre Clara e Lucas pairava no ar como uma nuvem carregada. Nos dias seguintes, Clara tentou evitar confrontos diretos. O relacionamento deles, antes marcado pela confiança e cumplicidade, agora estava se tornando um jogo de esconde-esconde emocional. Ela sabia que algo estava fora de lugar, mas a cada tentativa de questionar Lucas, ele conseguia se desviar com habilidade, sempre mudando de assunto, ou respondendo de forma evasiva. Naquela noite, Clara estava sentada no sofá, tentando se concentrar em um livro, mas sua mente estava distante. Olhava para o relógio, notando que Lucas já havia demorado mais do que o normal para voltar do trabalho. Ele sempre dizia que estava apenas terminando umas pendências, mas Clara começava a perceber que aquelas pendências estavam se tornando cada vez mais frequentes. Quando a porta finalmente se abriu, ela tentou agir naturalmente, mas uma sensação de desconforto se apoderou dela. Lucas entrou, mas ao contrário das outras vezes, ele estava com um olhar inquieto, como se algo estivesse lhe pesando. Clara, podemos conversar? Ele parecia sério, algo raro nele. Ela se levantou, e um frio percorreu sua espinha. Algo dentro dela a fez perceber que o que quer que fosse, não seria uma conversa simples. Claro, disse Clara, tentando controlar a própria voz, que traía sua ansiedade. Eles se sentaram na sala, e Lucas olhou para ela com um olhar que não conseguia decifrar. Ele parecia estar analisando-a, estudando cada reação sua. Clara, começou ele, eu sei que você está desconfiada, mas o que você viu no meu celular não é o que você pensa. Aquelas palavras a acertaram como um soco. Ela queria dizer algo, defender-se, mas o medo de saber a verdade a paralisava. Então me diga o que eu estou pensando, Clara retrucou, tentando manter a calma. Lucas respirou fundo antes de continuar. Eu sou quem você acha que sou. Mas tem mais na minha vida do que você imagina. Eu fui obrigado a esconder algumas coisas, porque não podia te envolver nisso. Clara não sabia o que pensar. As palavras dele a deixavam ainda mais confusa. A verdade, por mais desconcertante que fosse, ainda parecia estar muito distante. O que você está falando, Lucas? O que você esconde de mim? Ele hesitou antes de responder, como se estivesse se preparando para revelar algo doloroso. Não é fácil, Clara, ele disse, a voz baixa. Há pessoas do meu passado que não posso simplesmente apagar. Algumas coisas que envolvem minha família. Acredite, você não quer saber. Clara olhou para ele, tentando entender o que ele queria dizer. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta, e um medo crescente tomava conta dela. Lucas estava tentando se justificar, mas algo nele não parecia genuíno. Ela sentia que ele não estava sendo completamente honesto. Então você vai continuar me escondendo a verdade? Vai continuar me tratando como se eu fosse incapaz de lidar com o que você tem na sua vida? Lucas ficou em silêncio por um momento, e Clara teve a sensação de que ele estava se preparando para dar a resposta que ela temia. Talvez você precise de um tempo para entender. Eu não queria te envolver nisso, Clara. Não é algo simples. Então você prefere que eu não saiba de nada? Ela se levantou, frustrada. Eu mereço saber. Lucas a observou com um olhar triste, mas determinado. Não é só você que precisa entender. Eu também preciso de tempo. E agora, eu preciso que você confie em mim, mais do que nunca. Mas Clara sabia que, à medida que ele falava, sua confiança estava diminuindo, não aumentando. Algo estava sendo escondido, e ela não sabia mais até onde ele estava disposto a ir para manter esse segredo. A conversa terminou de forma abrupta. Clara não teve a chance de responder. Lucas simplesmente se levantou e foi para o quarto. Clara, sozinha na sala, se sentou, com a sensação de estar perdendo algo que ela nem sabia que tinha. O que ele escondia? O que era tão importante que ele não poderia compartilhar? Ela não sabia, mas estava determinada a descobrir,
nem que fosse a custo de seu próprio coração. Nos dias que se seguiram, Clara tentou retomar sua rotina, mas sua mente estava dominada pelo mistério. Ela sentia que algo grande estava sendo escondido de ela, algo que Lucas não queria que ela soubesse, e aquilo a consumia por dentro. Ela não conseguia mais se concentrar nas coisas do dia a dia. Cada palavra que ele dizia parecia ser uma peça de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. Enquanto ele ficava cada vez mais distante, Clara se tornava mais determinada a descobrir a verdade. Ela começou a prestar atenção em cada pequeno detalhe, cada gesto, cada mudança de comportamento, cada desculpa que ele dava. Tudo estava se tornando uma pista, mas nenhuma delas levava a uma resposta clara. Uma tarde, enquanto ele estava no trabalho, Clara tomou uma decisão. Ela sabia que precisava fazer algo para descobrir o que estava acontecendo, para desvendar os segredos de Lucas. A oportunidade surgiu quando, ao passar por seu escritório em casa, ela viu que o computador dele estava aberto. Era a chance que ela precisava. Com o coração batendo acelerado, Clara se aproximou da mesa e olhou para a tela. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade a impulsionou. Ela sabia que isso poderia ser arriscado, mas não conseguia mais esperar. Ao abrir os arquivos do computador, Clara se deparou com vários documentos e e-mails que ela nunca imaginou encontrar. Havia menções a uma empresa desconhecida, grandes quantias de dinheiro sendo movimentadas, e o nome de uma mulher com quem Lucas parecia estar em contato com frequência. A cada clique, Clara sentia que estava adentrando em um território perigoso. O que ela estava descobrindo não era apenas desconfortável, era perturbador. Ela encontrou uma conversa de Lucas com alguém que não era só amiga, mas que parecia estar envolvida em uma situação financeira que ele havia mantido em segredo. Um empréstimo enorme, que ele tomara para investir em algo que ela não fazia ideia. Mas a maior surpresa veio quando ela encontrou um documento com a assinatura de Lucas, garantindo um valor imenso a uma empresa fantasma. Clara sentiu um nó na garganta. As respostas estavam ali, mas elas não faziam sentido. O que era aquilo tudo? Como ele pôde esconder uma dívida tão grande dela? Porque ele estava envolvido com essas pessoas, e o que ele tinha a ver com aquela mulher? A raiva e a confusão a tomaram, e uma onda de desespero a invadiu. Ela precisava confrontá-lo, mas a ansiedade estava consumindo. Ela sabia que isso mudaria tudo entre eles. Até então, ela achava que controlava o relacionamento, mas agora ela sabia que estava em um jogo no qual nem mesmo ela conhecia as regras. Quando Lucas chegou em casa mais tarde, Clara já estava esperando por ele. Ele olhou para ela, mas não percebeu a tensão no ar. A conversa que se seguiu foi inevitável. Clara, você parece diferente, disse Lucas, com um sorriso nervoso, como se estivesse tentando entender a mudança de comportamento dela. Clara se levantou de onde estava sentada e olhou fixamente para ele, sem conseguir esconder o que sabia. Você mentiu para mim, Lucas, disse ela com firmeza. Você me escondeu uma parte de quem você realmente é. E agora, eu sei de tudo. Ele pareceu perplexo, os olhos arregalados. O que você está dizendo, Clara? Ele perguntou, mas sua voz traiu a insegurança. Eu não te escondi nada. Clara não acreditava nas palavras dele. Ela já sabia o suficiente para não ser enganada por mais mentiras. Você tem uma empresa que está falindo, uma dívida monstruosa, e estava se escondendo atrás de uma mentira. Clara deu um passo à frente, sua voz tremendo. Você estava prestes a arruinar a minha vida, Lucas. O silêncio entre os dois parecia insuportável. Lucas, visivelmente desconcertado, finalmente suspirou. Eu não queria que você soubesse assim, ele começou. Eu tentei controlar tudo, mas agora, você tem razão. Eu não sou quem você pensava. Há muito mais envolvido, e eu não sabia como te contar. Clara o encarava, mas sentia uma mistura de raiva e compaixão. O homem que ela amava estava em ruínas, e a verdade, por mais dura que fosse, era o único caminho para ele se redimir. E agora? O que vai acontecer, Lucas? O que acontece com a gente? Clara estava desesperada por uma resposta. Ele olhou para ela, com um olhar vulnerável, como se estivesse se entregando a algo muito maior que eles dois. Eu não sei, Clara. Mas o que eu sei é que você precisa saber a verdade, e talvez a gente consiga encontrar um caminho. A partir daquele momento, Clara sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A confiança que ela tinha em Lucas estava destruída, mas ao mesmo tempo, uma parte dela ainda queria acreditar nele. O que aconteceria agora? Ela não sabia, mas uma coisa era certa: nada seria fácil dali para frente. Clara se sentia perdida, como se tivesse sido engolida por um mar de incertezas. O homem que ela amava estava envolvido em um emaranhado de mentiras,
e as verdades que ela começava a descobrir pareciam mais um pesadelo do que uma realidade. Ela tentou processar o que havia acabado de acontecer, mas a dor da traição ainda pesava em seu coração. Nos dias seguintes, a atmosfera entre Clara e Lucas ficou tensa. Ele havia se aberto para ela, mas as palavras não eram suficientes para apagar a sensação de desconfiança que se instaurara. Clara tentava, mas não conseguia mais olhar para ele sem questionar o que ele realmente era. O relacionamento que parecia sólido agora estava frágil, e as bases estavam se rachando. Durante uma manhã chuvosa, Clara foi ao trabalho como de costume, mas seu pensamento estava distante. Ela se pegou pensando no que fazer com Lucas, na sua vida, nas promessas que ele havia feito e nas falhas que agora eram visíveis. Ela queria acreditar que ele poderia mudar, que as mentiras que ele contou não eram quem ele realmente era, mas a dor da traição ainda estava fresca. Foi então que ela recebeu uma ligação. Ela olhou para o celular e viu que era de uma mulher desconhecida. A voz na linha era calma, mas havia algo em seus olhos que Clara não conseguia entender. Ela pediu que Clara fosse até a empresa onde Lucas estava envolvido, para que ela visse de perto o que estava acontecendo. Clara hesitou, mas algo dentro dela a empurrou para fazer isso. Quando Clara chegou à empresa, o prédio parecia opressor, sua fachada fria e impessoal refletindo o peso da situação. Ela se sentiu como uma estranha em um lugar que deveria ser familiar, mas ao mesmo tempo, sua curiosidade a impulsionava. Ela sabia que Lucas estava preso em algo muito maior do que ele havia mostrado. Dentro do escritório, ela foi recebida por uma mulher de cabelo curto e olhos penetrantes. Ela se apresentou como Juliana, uma antiga parceira de negócios de Lucas. Juliana parecia saber mais sobre o que estava acontecendo do que Lucas jamais contou. Ao conversar com Clara, ela revelou um lado de Lucas que Clara jamais imaginou. Ele está em um caminho sem volta, disse Juliana com uma expressão séria. Mas eu não posso deixá-lo afundar sozinho. Eu não queria te envolver nisso, Clara, mas a verdade precisa ser dita. Clara ouviu atentamente, o coração acelerado. Juliana explicou que Lucas estava envolvido em uma fraude financeira, algo que ele havia tentado esconder, mas que, em breve, viria à tona. A empresa onde ele trabalhava estava falida, e as dívidas se acumulavam. O risco de um escândalo era iminente, e Lucas, desesperado, havia se envolvido em jogos perigosos. Clara ficou em choque. Ela sabia que Lucas estava em dificuldades financeiras, mas nunca imaginou que as coisas fossem tão graves. A mulher a observava, aguardando uma reação. Clara sentiu que o chão estava se abrindo abaixo dela. Por que você está me contando tudo isso? Clara perguntou, com a voz trêmula. Juliana suspirou, como se estivesse carregando um fardo muito grande. Porque Lucas não vai contar a verdade. Ele está tentando te proteger, mas o pior ainda está por vir. E você merece saber. Clara sentiu uma mistura de raiva e compaixão por Lucas. Ele estava tentando proteger ela, mas ao mesmo tempo, havia sido tão egoísta. Ela nunca imaginou que as escolhas dele a colocariam em um caminho tão arriscado. E agora, ela tinha que decidir o que fazer com tudo aquilo. De volta à sua casa, Clara encontrou Lucas esperando por ela. Ele a olhou com uma expressão de apreensão, como se soubesse que algo estava diferente. Clara não conseguia mais olhar para ele da mesma maneira. Ela sabia que, por mais que tentasse, a confiança que existia entre eles havia se rompido. Eu sei o que você tem feito, Lucas, disse Clara, a voz calma, mas cheia de dor. Eu sei de tudo. Ele se levantou, os olhos arregalados. Ela podia ver o desespero em seu rosto, mas não sabia se sentia compaixão ou raiva. Clara, eu queria te proteger. Eu não sabia como contar. Eu não queria perder você. Clara sentiu um aperto no peito. Ela queria acreditar nele, mas as mentiras que ele contou eram demais para engolir. Eu não sei se posso continuar com isso, Lucas, disse Clara, a voz embargada. Eu não sei se posso confiar em você depois de tudo isso. Ele tentou se aproximar dela, mas Clara se afastou. Ela não sabia o que mais fazer. O relacionamento deles estava desmoronando diante de seus olhos, e ela sentia que não havia mais volta. Eu te amo, Clara, Lucas disse, com a voz frágil. Eu sei que te perdi, mas se você puder me dar uma chance, eu prometo que vou fazer o que for preciso para consertar as coisas. Clara olhou para ele, seus olhos marejados de lágrimas. Ela não sabia se podia acreditar nas palavras dele. O que mais poderia ser verdade? O que mais ela não sabia? O silêncio tomou conta do ambiente. Clara sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Ela teria que tomar uma decisão que mudaria a vida deles para sempre. Clara acordou no dia seguinte com a sensação de que o mundo havia mudado. Ela sentia o peso da decisão que estava por vir,
como uma âncora pesada em seu coração. Não era fácil decidir o futuro de um relacionamento que até então parecia sólido, mas que, agora, estava cheio de rachaduras profundas. O que ela faria com Lucas? Ela ainda o amava, mas como poderia confiar em alguém que havia mentido tão descaradamente? Nos dias seguintes, Clara se afastou de Lucas. Ela precisava de espaço para pensar, para entender tudo o que estava acontecendo. Ele, por sua vez, parecia devastado, mas não parava de tentar se explicar. Ele enviava mensagens, tentava marcar encontros, mas Clara estava imersa em uma batalha interna. O medo de ser traída novamente a impedia de abrir seu coração. Ao mesmo tempo, ela sentia que Lucas estava tentando mudar, mas será que ele realmente estava pronto para fazer isso? No trabalho, Clara se distraía como podia, mas sua mente estava em outro lugar. Ela passava os dias pensando em sua vida com Lucas, nos momentos felizes, nas promessas que fizeram um ao outro, e agora, na dor que ele causou. Ela se perguntava, o amor deles ainda valia a pena? Ou seria melhor seguir em frente, buscar algo novo, livre de mentiras e incertezas? Em uma tarde nublada, Clara recebeu uma mensagem de Juliana, a mulher que a havia alertado sobre Lucas. Ela hesitou por um momento antes de abrir a mensagem. Juliana queria encontrar Clara para conversar mais uma vez. Clara sentiu um nó na garganta, mas sabia que precisava ouvir o que Juliana tinha a dizer. Quando Clara chegou ao café onde Juliana aguardava, a mulher a recebeu com um olhar sério, mas também compreensivo. Ela parecia saber que o peso da escolha que Clara estava carregando era imenso. Clara, eu sei que você está confusa. Eu entendo, Juliana começou, com a voz suave. Mas você precisa saber que Lucas está em um caminho sem volta. Ele já não é mais o mesmo homem que você conheceu. O que ele fez vai afetar a vida de todos ao redor dele. Clara respirou fundo. As palavras de Juliana ainda ecoavam em sua mente, mas algo dentro dela dizia que ela não podia simplesmente jogar tudo fora. Ela não poderia simplesmente acreditar em tudo que alguém dissesse sobre Lucas. Ela precisava ver com seus próprios olhos, sentir com seu próprio coração. Eu entendo o que você está dizendo, Juliana, Clara respondeu, tentando manter a calma. Mas ele ainda é o homem que eu amo. Não posso simplesmente descartá-lo sem tentar. Eu preciso de mais tempo. Juliana olhou para Clara com um misto de pena e preocupação. Ela sabia que Clara estava tomando uma decisão difícil, mas também sabia que Lucas tinha ultrapassado limites que não podiam ser ignorados. Clara, você está se arriscando. Eu te avisei, e o que está acontecendo é muito maior do que você imagina. Mas eu não posso forçar você a ver a verdade. A escolha é sua, Juliana disse, levantando-se. Mas lembre-se, as consequências de continuar com ele podem ser muito mais graves do que você está disposta a enfrentar. Clara observou Juliana se afastando e sentiu uma mistura de raiva e confusão. Juliana estava certa, ela sabia disso, mas o que faria com tudo isso? O amor de Clara por Lucas ainda queimava em seu coração, mas a realidade estava se tornando impossível de ignorar. De volta à sua casa, Clara se viu em um dilema. Ela estava dividida entre o amor que ainda sentia por Lucas e as verdades duras que estavam vindo à tona. O que ela deveria fazer? Ela sabia que as escolhas que tomasse agora seriam cruciais não apenas para o seu futuro, mas para o futuro de Lucas também. No entanto, o que ela não sabia era que Lucas estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Ele sabia que não poderia mais esconder a verdade de Clara, e, finalmente, ele estava pronto para confessar tudo, não apenas para ela, mas para si mesmo também. Quando ele apareceu na porta de Clara naquela noite, o olhar em seus olhos era diferente. Não havia mais orgulho, nem arrogância. Havia vulnerabilidade. Clara sabia que algo havia mudado, mas não sabia se isso era o suficiente para redimir tudo o que ele havia feito. Eu preciso te contar a verdade, Clara. Lucas começou, com a voz firme, mas cheia de dor. Eu não posso mais viver com essa mentira. Eu te amo, mas o que fiz foi imperdoável. Eu me perdi, me deixei envolver em algo que nunca deveria ter feito. Eu errei profundamente. Clara o olhou em silêncio, esperando que ele continuasse. Ela queria acreditar nele, mas as palavras que ele estava dizendo eram como um eco distante. O que mais ele teria escondido? O que mais ela não sabia? Lucas respirou fundo antes de continuar. Eu estava envolvido em um esquema financeiro, Clara. Eu perdi o controle. E, no fundo, eu sabia que as consequências seriam devastadoras. Mas, na hora, não me importei. Eu estava apenas tentando salvar o que eu achei que fosse minha última chance. Eu não queria te envolver nisso. Não queria que você sofresse. Clara sentiu o coração apertar ao ouvir essas palavras. Ela sabia que o que ele estava dizendo era verdade.
Mas o peso da culpa e da dor parecia esmagá-la. Como ela poderia continuar com alguém que havia se perdido tanto assim? Como poderia confiar novamente? Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Ela queria gritar, mas não conseguia. Apenas sussurrou, como se as palavras que saíssem de sua boca fossem as mais difíceis de todas. Você me perdeu, Lucas. O silêncio tomou conta do ambiente. Ele olhou para ela, tentando encontrar uma maneira de reverter o que já estava feito, mas sabia que as palavras não eram suficientes. As escolhas dele haviam sido feitas, e agora ele teria que viver com as consequências. O tempo passou devagar para Clara nos dias seguintes. Ela se sentia como se estivesse carregando o peso do mundo sobre os ombros. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente, e, por mais que ela quisesse seguir em frente, algo dentro dela ainda hesitava. O amor que ela sentia por ele nunca desaparecerá completamente, mas as cicatrizes da traição eram profundas. Clara sabia que precisava de tempo para se curar, mas o que mais a atormentava era a dúvida. Ela havia decidido que não podia mais confiar em Lucas, que ele a havia perdido, mas a presença dele ainda estava ali, persistente, como uma sombra que não a deixava. Era como se uma parte dela ainda quisesse acreditar que ele poderia mudar, mas ela não sabia se podia confiar nesse impulso. Após a conversa com Lucas, ela decidiu se afastar. Mas, mesmo com a decisão tomada, o medo de ficar sozinha a consumia. Ela se sentia vazia, como se tivesse perdido uma parte importante de si mesma. Quando se olhava no espelho, não via mais a mulher confiante que conhecera. Agora, tudo que via era uma pessoa fragilizada pelas escolhas erradas de outra. Ela tentou se distrair, saindo com amigas, viajando para lugares tranquilos, mas nada parecia trazer o alívio que ela desejava. Era como se o vazio em seu peito fosse maior do que qualquer paisagem, qualquer sorriso. Tudo o que ela queria era voltar a sentir a paz, a confiança, a alegria que um dia tivera. Mas o destino parecia ter outros planos. Uma noite, enquanto Clara estava em casa, tentando se concentrar em um livro que mal conseguia seguir, seu celular tocou. Era uma mensagem de Lucas. Ela hesitou antes de abrir, sentindo o coração bater mais rápido. Mas algo dentro dela a impeliu a ver o que ele queria dizer. Ela respirou fundo e abriu a mensagem. Clara, eu entendo o que você está passando, e sei que não mereço uma segunda chance. Mas eu preciso que você saiba que eu estou lutando, de verdade. Eu vou mudar. Por você, por mim, por nós. Eu sei que o que fiz foi irreparável, mas eu estou disposto a provar que posso ser melhor. Quero fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança. Eu não espero que você me perdoe agora, mas queria que você soubesse que estou tentando. Por favor, me deixe mostrar que posso ser o homem que você merece. Clara ficou em silêncio por um momento. Ela olhou para a tela do celular e sentiu uma onda de emoções conflitantes. Por um lado, ela queria acreditar nele. Mas, por outro, as lembranças das mentiras e da dor ainda estavam frescas em sua mente. Como poderia confiar nele novamente? Ela sabia que precisava de uma resposta, mas não sabia o que dizer. Ela queria acreditar nas palavras dele, mas o medo de ser magoada novamente a impedia de tomar qualquer atitude. Então, sem dizer nada, ela simplesmente desligou o celular e se deixou cair na cama. O vazio dentro dela parecia ainda maior, e ela não sabia como preencher aquele espaço. Por mais que quisesse tentar, ela sabia que o caminho à frente não seria fácil. Na manhã seguinte, Clara acordou com um peso ainda maior. Ela sabia que a decisão que tomasse agora mudaria sua vida para sempre. Não podia ficar nesse limbo, esperando que Lucas mudasse ou que ela encontrasse uma resposta mágica. Ela precisava de clareza, precisava entender o que realmente queria. Então, decidiu dar um passo importante. Ela se afastaria de tudo por um tempo. Clara fez uma viagem para um retiro em uma cidade tranquila no interior, longe da agitação de sua vida cotidiana. Ela sabia que precisava de um espaço para refletir, para ouvir sua própria voz, sem as influências externas. Durante os dias seguintes, ela se dedicou a meditar, a caminhar pela natureza e a tentar se reconectar consigo mesma. Ela não tinha certeza do que o futuro lhe reservava, mas sabia que precisava encontrar a paz antes de tomar qualquer decisão sobre Lucas. No último dia do retiro, Clara caminhava sozinha pelo campo, refletindo sobre tudo o que havia vivido. Foi quando ela ouviu um som familiar ao longe, o toque do celular. Ela hesitou antes de pegar o aparelho, e ao olhar a tela, viu o nome de Lucas. Ele não havia desistido. Ela olhou para a mensagem dele. Eu entendo que você precisa de tempo, Clara. Mas por favor, saiba que eu estou aqui. Eu não vou desistir de você. Estou esperando por você, sempre. Clara apertou o celular contra o peito, fechando os olhos.
Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas uma coisa estava clara em sua mente: ela precisava se encontrar antes de qualquer coisa. A escolha entre seguir em frente ou dar uma segunda chance a Lucas estava nas suas mãos, mas ela sabia que não poderia tomar essa decisão de maneira impulsiva. O que Clara ainda não sabia era que a verdadeira mudança viria de dentro dela mesma, e que sua jornada não estava nem perto de terminar. Clara sentia como se estivesse vivendo entre duas versões de si mesma. Uma desejava fechar a porta para o passado e seguir em frente, mesmo que isso significasse viver sem Lucas. A outra, mais vulnerável, ainda carregava a esperança de que talvez fosse possível reconstruir algo juntos, mas o medo da repetição de erros passados a paralisava. O silêncio entre ela e Lucas durava dias, mas o peso da indecisão continuava a torturá-la. Em seu retiro, Clara buscou respostas, mas as noites eram longas e solitárias. Ela refletia sobre tudo o que havia acontecido, sobre a dor da traição e o amor que ainda sentia. Não havia um caminho claro, mas a verdade era que seu coração estava dividido. Ela sabia que a decisão precisava ser tomada por ela, mas como escolher entre a dor do que havia vivido e o desejo de acreditar em uma nova chance? Na manhã seguinte, Clara acordou cedo. O céu estava nublado, e o clima parecia refletir a tempestade interior que ela estava enfrentando. Ela pegou o celular, e uma mensagem de Lucas apareceu em sua tela: Clara, eu te amo. Eu sei que sou um homem falho, mas estou tentando. Por favor, me dê uma chance. Eu só quero ser a pessoa que você merece. O ar parecia mais denso, e Clara sentiu uma pontada no peito. Ela queria acreditar nas palavras dele, mas as cicatrizes de seu coração ainda estavam frescas, e a dúvida ainda pairava sobre ela. As memórias de como tudo começou com Lucas, quando ele parecia ser perfeito, ainda estavam vívidas. Mas agora, a verdade era que a perfeição havia sido quebrada, e ela não sabia se conseguiria reconstruí-la. O tempo que Clara passou naquele retiro a forçou a confrontar sua própria solidão e suas inseguranças. Ela estava tão acostumada a viver para agradar aos outros, a tentar controlar as situações ao seu redor, que se esqueceu de cuidar de si mesma. Mas ali, longe de tudo, ela começou a perceber que a verdadeira felicidade não dependia de ninguém além dela mesma. Ela era responsável pela sua própria cura, pelo seu próprio caminho. Em uma das caminhadas que fez pela pequena cidade, Clara se encontrou com uma senhora idosa, que a observou com um olhar sábio e tranquilo. A mulher sorria com doçura, mas havia algo mais, como se soubesse mais do que deveria. Ela se aproximou de Clara e, com uma voz suave, disse: Você está em busca de respostas, minha querida. Mas às vezes, as respostas não vêm de fora. Elas estão dentro de você. O que você sente é o que você deve seguir. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Clara. Era como se a senhora soubesse exatamente o que ela precisava ouvir. Clara havia procurado por tanto tempo a aprovação de outras pessoas, buscando validação de seu amor por Lucas, que se esqueceu de questionar o que ela mesma queria. Afinal, o que era mais importante? A tentativa de salvar o relacionamento ou a necessidade de se reencontrar consigo mesma? A viagem de Clara havia sido muito mais do que uma fuga. Era um processo de autodescoberta. Ela percebeu que precisava de tempo para se curar, para reconstruir sua confiança e, mais importante, para entender o que ela realmente queria da vida. Ela não podia mais viver por um amor que não fosse o primeiro a se escolher a si mesma. Era hora de dar um passo atrás, de olhar para si mesma com mais carinho e aceitar suas fragilidades. Na noite seguinte, Clara se sentou à beira de um lago sereno e observou o reflexo da lua na água. Ela estava sozinha, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinha. Ela se sentia completa, como se estivesse em paz consigo mesma. A resposta que ela buscava estava ali, naquele momento, naquele silêncio profundo. Não era sobre Lucas, não era sobre o passado. Era sobre ela. Naquela noite, Clara decidiu que voltaria para casa. Não por causa de Lucas, mas porque ela precisava continuar sua jornada de cura e autoconhecimento. Ela sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, ela seria capaz de tomar as rédeas da sua própria vida. O amor por si mesma, agora, era a prioridade. Ao retornar para casa, Clara olhou para a mensagem de Lucas uma última vez. Ela sabia que, antes de qualquer decisão, precisava dar o primeiro passo em direção à sua própria felicidade. Clara chegou em casa ao entardecer, ainda sentindo o peso das reflexões que havia acumulado durante os dias de afastamento. A familiaridade do ambiente era reconfortante, mas também trazia memórias que ela não sabia se estava pronta para confrontar. Ao abrir a porta, foi recebida pelo silêncio, um eco da solidão que ela havia abraçado como parte do seu processo de cura. Ela largou as malas no canto e se sentou no sofá, segurando o celular. A mensagem de Lucas continuava ali, na tela,
esperando por uma resposta. Seus dedos pairavam sobre o teclado, mas nenhuma palavra parecia suficiente para expressar tudo o que estava sentindo. Era difícil encarar a ideia de recomeçar com ele, mas também era difícil ignorar os anos de amor e parceria que haviam compartilhado. Naquele momento, uma notificação inesperada interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de sua melhor amiga, Renata. Clara, ouvi dizer que você voltou. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui. A oferta de apoio trouxe um pequeno alívio, e Clara decidiu aceitar. Ela precisava de uma perspectiva externa, alguém que pudesse ajudá-la a enxergar o que estava tão turvo em sua mente. Horas depois, Clara e Renata estavam sentadas em um café próximo, o aroma de café fresco preenchendo o ambiente. Renata, com seu jeito direto e pragmático, não demorou a ir direto ao ponto. Então, o que você vai fazer sobre o Lucas? Perguntou, enquanto mexia o café com a colher. Clara suspirou, olhando pela janela. Eu não sei, Renata. Ele diz que mudou, que quer uma nova chance, mas, como confiar depois de tudo? Renata inclinou-se para a frente, apoiando o queixo nas mãos. Eu entendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer tentar de novo? Não porque ele quer, mas porque você quer. A pergunta ficou pairando no ar. Era a mesma dúvida que Clara vinha enfrentando há semanas. Ela queria acreditar que era possível recomeçar, mas também sabia que recomeçar não significava apagar o passado. Não sei se consigo confiar nele de novo, admitiu. Renata assentiu lentamente. Confiança é construída com o tempo. Mas antes disso, você precisa decidir se vale a pena construir isso com ele. Às vezes, o amor não é suficiente, Clara. Clara ficou em silêncio, processando as palavras da amiga. Era verdade. Amar Lucas não era o suficiente para garantir que tudo daria certo. Ela precisava de mais do que promessas. Precisava de ações concretas, de um esforço real de ambos para que algo novo nascesse. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Clara decidiu que precisava falar com Lucas. Era impossível seguir em frente sem um confronto direto, sem colocar todas as cartas na mesa. Ela digitou uma mensagem simples. Podemos conversar amanhã? A resposta veio quase instantaneamente. Claro. Só me diga o horário e eu estarei lá. Na manhã seguinte, Lucas apareceu na cafeteria onde Clara havia marcado o encontro. Ele parecia diferente, mais calmo, quase humilde, como se estivesse preparado para aceitar qualquer decisão que ela tomasse. Eles se sentaram em uma mesa afastada, e o silêncio inicial foi carregado de tensão. Clara respirou fundo e começou. Lucas, eu pensei muito sobre tudo. Sobre nós. Sobre o que aconteceu. E antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que não tomo essa decisão levianamente. Lucas assentiu, os olhos fixos nos dela. Ele parecia prestes a falar, mas Clara levantou a mão, pedindo para continuar. O que você fez me machucou profundamente. Não foi só a traição, foi a quebra de tudo que construímos juntos, de tudo que eu acreditava que éramos. Clara, Lucas tentou interromper, mas a voz dela se firmou. Por favor, me deixe terminar. Eu não sei se consigo confiar em você novamente, mas sei que ainda existe algo entre nós. O problema é que isso não é suficiente. Lucas abaixou o olhar, e Clara percebeu que ele estava realmente ouvindo, algo que antes ele raramente fazia. Eu não quero te dar uma resposta definitiva agora, Lucas. Mas, se realmente quiser uma nova chance, terá que me mostrar que mudou. Não só para mim, mas para você mesmo. Ele ergueu o olhar, e havia uma mistura de esperança e arrependimento em seus olhos. Eu farei o que for preciso, Clara. Só me diga o que fazer. Não posso te dizer o que fazer. Essa é a questão. Se você realmente quer isso, precisa descobrir sozinho. O encontro terminou sem um desfecho definitivo, mas Clara sentiu que algo havia mudado. Pela primeira vez, ela não estava apenas reagindo às ações de Lucas, estava estabelecendo limites e priorizando o que era melhor para ela. Enquanto ela caminhava de volta para casa, o coração ainda pesado, Clara sabia que a jornada estava longe de terminar. Mas agora, ela estava no controle de sua própria história. Nos dias que se seguiram ao encontro com Lucas, Clara se dedicou a organizar seus pensamentos. Ela passou a frequentar um grupo de apoio que Renata havia recomendado, um espaço onde pessoas compartilhavam experiências sobre reconstrução emocional e confiança. Para Clara, era um lugar de refúgio e aprendizado, onde ela podia ouvir histórias semelhantes à sua e refletir sobre suas próprias escolhas. Lucas, por sua vez, começou a agir de forma diferente. Ele enviava mensagens, mas com menos frequência e sem exigir respostas imediatas. Em vez de tentar se justificar ou pressioná-la,
ele parecia focado em demonstrar mudanças concretas. Um dia, Clara recebeu uma mensagem inesperada. Hoje comecei terapia. Quero entender por que fiz o que fiz e como posso me tornar alguém melhor. Para mim, e talvez, um dia, para nós. A simplicidade e sinceridade na mensagem pegaram Clara de surpresa. Durante todo o relacionamento, Lucas havia sido resistente a buscar ajuda ou admitir suas falhas. Esse pequeno gesto foi um sinal de que ele estava, de fato, tentando mudar. No entanto, Clara sabia que não podia deixar isso ser o único motivo para dar uma nova chance ao relacionamento. Ela precisava ver consistência, e não apenas palavras. O retorno ao trabalho. Enquanto isso, Clara mergulhou no trabalho. Sua equipe estava envolvida em um grande projeto que exigia toda a sua atenção. Focar em algo que não fosse Lucas trouxe uma sensação de normalidade que ela muito não sentia. No escritório, um novo colega, Miguel, chamou sua atenção. Ele era gentil, atencioso e demonstrava interesse genuíno pelas opiniões de Clara durante as reuniões. Um dia, após um brainstorming particularmente intenso, ele se aproximou dela na cafeteria do prédio. Clara, você está incrível com as ideias para o projeto. Parece que sempre tem uma solução criativa para tudo. Miguel disse, com um sorriso que era difícil ignorar. Obrigada, Miguel. Acho que é mais fácil resolver problemas no trabalho do que na vida real, sabe? Ela respondeu, meio brincando, meio séria. Bem, se precisar de ajuda para resolver problemas fora do trabalho, eu conheço um ótimo lugar para relaxar e espairecer. Quem sabe você aceita minha sugestão um dia? Ele piscou, e Clara riu pela primeira vez em semanas. O breve flerte deixou Clara com sentimentos confusos. Ela não estava pronta para começar algo novo, mas a leveza da interação com Miguel foi um lembrete de que ela ainda podia ser admirada, mesmo com todas as incertezas que carregava. Um sinal de esperança. No fim de semana, Lucas apareceu inesperadamente no grupo de apoio que Clara frequentava. Ele não havia mencionado nada sobre isso, e ela não sabia como se sentir ao vê-lo ali. Durante a sessão, Lucas compartilhou sua história com o grupo, falando abertamente sobre seus erros e a dor que causou. Ele não mencionou Clara diretamente, mas suas palavras eram carregadas de arrependimento genuíno. Após a sessão, Clara se aproximou dele. Eu não esperava te ver aqui, disse, com um misto de curiosidade e apreensão. Achei que era hora de fazer mais do que falar. Estou tentando entender como posso mudar, Clara. Não só para reconquistar você, mas para ser alguém de quem eu possa me orgulhar. Clara sentiu um nó na garganta. Era difícil não se emocionar com a sinceridade de Lucas, mas ela sabia que ainda precisava ser cautelosa. Isso é um bom começo, Lucas. Mas lembre-se, isso é sobre você. Não faça isso só por mim. Ele assentiu, e pela primeira vez, Clara percebeu que talvez, só talvez, houvesse uma chance de recomeçarem de uma forma mais saudável. Uma escolha no horizonte. De volta à sua rotina, Clara começou a perceber que a vida lhe oferecia dois caminhos distintos. Lucas estava demonstrando mudanças significativas, mas o peso do passado ainda era uma barreira. Por outro lado, a leveza e o frescor de sua interação com Miguel representavam algo novo, uma possibilidade que ela nunca havia considerado antes. Uma noite, sozinha em seu apartamento, Clara pegou um caderno e começou a escrever sobre seus sentimentos. Era algo que ela fazia raramente, mas a ajudava a organizar a mente. Ela escreveu sobre suas dúvidas, seus medos e as pequenas esperanças que começavam a surgir. No final, ela escreveu uma frase que parecia resumir tudo. Eu mereço ser feliz, e isso começa com as escolhas que faço agora. Clara sabia que, seja qual fosse o caminho que escolhesse, precisava estar em paz consigo mesma antes de qualquer coisa. Os dias seguintes trouxeram uma sensação de incerteza para Clara. Ao mesmo tempo que a presença de Lucas em sua vida mostrava sinais de transformação, Miguel continuava a oferecer uma amizade leve e despretensiosa. Ambos os homens simbolizavam aspectos diferentes do que ela desejava. Um representava a esperança de redenção e o outro, a possibilidade de um recomeço fresco e livre de bagagens. Uma tarde, Miguel a chamou para tomar um café depois do trabalho. Clara hesitou, mas acabou aceitando. Eles foram a uma cafeteria discreta no centro da cidade, um lugar aconchegante com luzes suaves e música instrumental. Você parece mais tranquila hoje. Finalmente se acostumando ao ritmo intenso do projeto, Miguel perguntou enquanto tomava um gole do cappuccino. Acho que estou aprendendo a lidar melhor com as coisas, no trabalho e fora dele, Clara respondeu, com um sorriso tímido. Miguel percebeu que ela ainda carregava algo pesado, mas não quis pressioná-la. Em vez disso, a conversa seguiu por caminhos leves. Ele compartilhou histórias engraçadas de sua infância,
e Clara riu mais do que havia rido em meses. No entanto, ao chegar em casa, Clara sentiu-se culpada. Embora não houvesse nada de errado em passar tempo com Miguel, ela sabia que sua relação com Lucas ainda estava em um estado de transição. Não queria alimentar falsas esperanças em ninguém, nem confundir ainda mais seus próprios sentimentos. Um encontro marcante. No mesmo fim de semana, Lucas a convidou para um evento beneficente que ele estava organizando como parte de sua nova iniciativa. Ele explicou que era uma maneira de começar a usar seus recursos para algo positivo. Clara relutou, mas acabou aceitando. O evento aconteceu em um salão elegante, mas sem ostentação. Lucas parecia nervoso, diferente do homem confiante que ela conhecia. Ele estava cercado por colegas, mas seus olhos procuravam Clara constantemente. Durante o discurso de abertura, Lucas falou sobre a importância de retribuir a comunidade e de aprender com os próprios erros. Suas palavras eram simples, mas carregadas de sinceridade. Após o discurso, ele se aproximou de Clara. Obrigado por vir. Eu não esperava que você aceitasse o convite. Foi importante para mim ver isso, Lucas. Mas quero que saiba que ainda preciso de tempo para entender o que tudo isso significa para nós. Lucas assentiu, respeitando o espaço que Clara pedia. A decisão. Naquela noite, Clara conversou longamente com Renata. Sua amiga foi direta. Clara, é normal estar dividida, mas você precisa se perguntar o que realmente quer. Está pronta para dar outra chance ao Lucas ou prefere seguir em frente? As palavras de Renata ecoaram na mente de Clara. Ela sabia que continuar na incerteza era injusto para todos os envolvidos, especialmente para ela mesma. Na manhã seguinte, Clara decidiu fazer algo que vinha adiando há semanas: escrever uma carta para Lucas. Ela precisava colocar seus sentimentos em palavras, algo que permitisse clareza tanto para ela quanto para ele. A carta começava assim: Lucas, há muito que eu admiro em você, mas também muito que me machucou. Eu acredito nas mudanças que você está fazendo, mas também preciso ser honesta comigo mesma sobre o que realmente quero para o meu futuro. Enquanto escrevia, Clara sentiu um misto de alívio e tristeza. Ela sabia que aquela carta poderia mudar tudo, mas também era um passo essencial para seguir em frente. A carta foi entregue na tarde seguinte, enquanto Lucas ainda estava no escritório. Clara não teve coragem de encará-lo pessoalmente. Ela sabia que precisava dar a ele um tempo para processar suas palavras, assim como precisava de espaço para refletir sobre sua própria decisão. Lucas chegou em casa tarde naquela noite. Ao ver o envelope sobre a mesa, seu coração acelerou. Ele sabia que o conteúdo poderia definir o futuro deles. Abrindo com cuidado, começou a ler as palavras de Clara, cada linha ressoando com emoções complexas e sinceras. Lucas, você significa muito para mim, mas as marcas do que vivemos ainda me acompanham. Sua dedicação em se transformar é admirável, e ver o bem que está fazendo aos outros me dá esperanças. Porém, preciso ser honesta, ainda não sei se consigo seguir em frente ao seu lado. Este é o momento para eu me redescobrir, para entender o que realmente quero. Espero que você também encontre o que procura. Não quero fechar portas, mas preciso de tempo e espaço. Obrigada por tudo. Quando terminou de ler, Lucas se sentiu derrotado e ao mesmo tempo aliviado. A clareza da mensagem de Clara era como uma bússola apontando para o que ele precisava fazer: continuar em sua jornada, mas sem pressa de reconquistar Clara. Um encontro inesperado. Dias depois, Clara caminhava pelo parque em uma manhã ensolarada. O ar fresco parecia aliviar as tensões que ela vinha acumulando. Ao longe, avistou Miguel, que corria despreocupado com fone de ouvido. Ele a reconheceu e parou, sorrindo. Clara, que surpresa te encontrar por aqui. Oi, Miguel. É bom te ver também. Você sempre vem correr aqui? Sim, é meu jeito de começar o dia com energia. E você? Veio espairecer? Algo assim, Clara respondeu, rindo. Eles caminharam juntos, conversando sobre coisas leves e trocando confidências. Miguel percebeu que Clara parecia mais serena, como se tivesse tirado um peso das costas. Enquanto se despediam, Miguel a surpreendeu. Clara, eu sei que você está passando por muita coisa. Não quero te pressionar, mas quero que saiba que admiro a pessoa que você é. Seja como for, estou aqui. Clara ficou sem palavras, mas o sorriso caloroso de Miguel trouxe conforto em meio à sua confusão interna. Lucas em reflexão. No outro lado da cidade, Lucas estava imerso em trabalho. Ele havia intensificado seu envolvimento em projetos sociais, como uma maneira de canalizar seus sentimentos e continuar sua transformação. Cada nova tarefa o fazia perceber o quanto havia negligenciado sua essência no passado. Uma noite, ao visitar um abrigo para jovens,
Lucas conheceu um rapaz chamado Felipe. Ele tinha apenas 17 anos, mas já enfrentará mais desafios do que muitas pessoas em uma vida inteira. Lucas sentiu uma conexão instantânea com o garoto e começou a ajudá-lo, oferecendo mentorias e apoio emocional. Felipe, com sua atitude esperançosa apesar das adversidades, começou a inspirar Lucas de maneiras inesperadas. O garoto trouxe à tona a sensibilidade que Lucas achava ter perdido. A redescoberta de Clara. Clara, por sua vez, começou a explorar novos interesses. Matriculou-se em aulas de cerâmica, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. A sensação de criar algo com as próprias mãos era terapêutica e ajudava a acalmar sua mente. Nessas aulas, Clara encontrou um grupo de pessoas com histórias únicas, que a fizeram ver a vida sob novas perspectivas. Ela começou a sentir que, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente vivendo por si mesma, sem as pressões de agradar alguém. Uma tarde, enquanto moldava um vaso, ela teve um momento de epifania. Percebeu que sua felicidade não deveria depender de ninguém além dela mesma. Dois mundos paralelos. Embora Clara e Lucas estivessem em caminhos separados, cada um estava evoluindo à sua maneira. O destino, no entanto, parecia manter uma porta aberta para um futuro reencontro. Enquanto Lucas ajudava Felipe a se preparar para um futuro melhor, e Clara se redescobria através da arte e das novas amizades, ambos aprenderam que, às vezes, o verdadeiro amor começa com amor próprio.